Esses versos iniciais, eles mostram que Moisés havia morrido, o grande líder de Israel. Havia morrido e Josué agora é chamado por Deus para liderar esse povo. Ele é chamado por Deus para conduzir o seu povo na conquista da terra prometida por Deus. E diante desse grande desafio, dessa grande responsabilidade, Deus ele faz aqui algumas promessas para Josué. Como também lembra Josué de suas responsabilidades. E é olhando para isso que eu quero pregar com base nesse tema nessa noite. Firmes nas promessas e responsáveis no caminho. Firmes na promessa e responsáveis no caminho. Para podermos chegar no final de 2025, precisamos nos manter firmes na promessa, mas responsáveis no nosso caminho diante de Deus. A grande questão que fazemos ao texto é: como que eu, como que vocês, como que nós podemos nos manter firmes nas promessas de Deus e sermos responsáveis em nosso caminho como cristão? De que maneira? De que forma? De qual jeito? Algumas lições para nós. Em primeiro lugar, para nos mantermos firmes nas promessas e responsáveis no nosso caminho, nós devemos, em primeiro lugar, conhecer as promessas de Deus. Conhecer, saber, entender, compreender quais são as promessas de Deus a nós nesse texto. Então aí, no verso 3 a 5, dizem assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esses versos aqui de 3 a 5 nos apresentam quais foram as promessas de Deus, as garantias de Deus a Josué. Deus faz garantias, Deus faz promessas para Josué. E aqui nós aprendemos que ele faz algumas promessas. A primeira promessa que eu devo conhecer para manter firme na promessa e responsável no caminho é entender a promessa da posse da terra. Deus fala para Josué: Josué, tudo, aonde pisar a planta do vosso pé, vou ter dado como eu prometi a Moisés. Ou seja, Josué faz parte aqui do cumprimento de uma promessa, que começou lá atrás em Gênesis 12, quando Deus promete para Abraão que ele seria pai de numerosa nação. Essa promessa se estende para os filhos e descendentes de Abraão. E anos se passam, séculos se passam, a chegar Josué, que agora ia conduzir o povo a entrar na terra prometida. A promessa de Deus. Olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Eu prometi, aonde pisar a planta do vosso pé, eu vou darei. Uma outra promessa de Deus aqui que eu tenho que conhecer é a proteção total de Deus. Qual é a proteção de Deus para Josué? Deus garante a Josué a vitória sobre todos os seus inimigos. Vitória. E aqui, queridos irmãos, ninguém, no verso 5, Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir. Ninguém poderá te resistir. Deus é o melhor seguro de vida que podemos ter. É a segurança em Deus. Ele prometeu que seria, que daria, que ninguém poderia resistir a Josué. E ele promete a presença constante. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Queridos irmãos, nós precisamos conhecer essas promessas de Deus e vivê-las na nossa vida em 2025. Entender que Deus tem promessa de conquistas, de planos, de bênçãos que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Entender que Deus tem muito mais para dar a nós. Tudo aquilo que Ele já nos deu nos anos passados, Ele continua sendo Deus e Ele faz promessa para nos dar muito mais do que Ele já nos deu. Promessa dele. A promessa também de proteção, de garantia, de segurança. E é interessante quando Deus fala: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. E de que maneira Deus foi com Moisés? Deus foi com Moisés de maneira que Moisés não dava um passo sem a direção de Deus. Há um episódio na vida de Moisés em que Deus fala que não iria com ele.
Não iria com o povo. E Moisés lhe fala bem assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça subir, não me faça ir, não me faça conduzir esse povo, se o Senhor não estiver conosco. Essa é a promessa de Deus. Não vale a pena caminhar, não vale a pena dar um passo, não vale a pena fazer nada se Deus não estiver conosco. A promessa dele é que ele seria com Josué constantemente, como eu fui com Moisés, assim eu serei com você, Josué. Não te deixarei e nem te desampararei. E essa promessa se estende a nós. Se estende a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ô irmão, 2025, tenha certeza dessa promessa de Deus, você não estará sozinho. Você não estará sozinho conduzindo a sua família. Você não estará sozinho no seu trabalho. Você não estará sozinho na tua vida. Em momento algum, você estará sozinho. Deus promete estar sempre conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito Santo que habita em nós. Ele sempre estará conosco. Nós não caminhamos sozinhos. Então, em nome de Jesus, conheça, viva na certeza dessa promessa de Deus. Conheça essa promessa, que você e eu, nós não estamos sozinhos. Mas, pastor, há momentos na caminhada, em 2024, que eu me senti sozinho. Teve momentos que eu me senti desamparado. Teve momentos que eu me senti angustiado. Teve lutas que eu passei, pastor. Teve momentos que eu enfrentei, que eu me senti extremamente sozinho. E aí eu digo para você, te pergunto: você chegou até aqui? Quem te manteve de pé? Quem te sustentou? Quem te guardou? Quem te amparou? Quem esteve do teu lado? Quem trouxe você até aqui para chegar no dia 5 de janeiro de 2025 e você se manter firme até hoje? Foi Deus. O mesmo Deus que te guardou em todo o ano de 2024, Ele promete estar conosco todo momento, a todo instante. Não tem um dia, mesmo que eu me sinta sozinho, mas eu não estou sozinho. Ele está sempre do nosso lado. Você não está desamparado. Deus está sempre do teu lado. Creia na promessa de Deus e conheça cada vez mais dessa promessa de Deus. Mas em segundo lugar, para nos mantermos firmes nas promessas e responsáveis no caminho, nós também devemos, se por um lado conhecer as promessas, nós temos que conhecer as nossas responsabilidades. Quais foram, então, as responsabilidades dadas a Josué? Do versículo 6 a 8, o texto sagrado diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esses versos agora mostram-nos quais eram ou quais seriam as responsabilidades de Josué na medida em que Deus cumpria as suas promessas. Josué teria essa responsabilidade de ser forte e corajoso. A pergunta é: por que Deus trouxe uma palavra dessa para um jovem que estava assumindo o comando de uma nação? Ser forte e corajoso. A coragem de Josué, ela devia estar enraizada nas promessas de Deus. A coragem de Josué devia estar petrificada, alicerçada na segurança da presença de Deus. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu sou com você, Josué. Ou seja, Josué devia ter a responsabilidade de ter coragem, de não ser covarde, de ser corajoso, de assumir o comando daquela nação e conduzi-los, direcioná-los na promessa de Deus. A responsabilidade de ser corajoso é o que nós devemos, ter coragem. Ter coragem para assumir quem nós somos como cristãos. Coragem para nos manter firmes nas promessas de Deus a nós. Coragem
para crer nas promessas de Deus, para quando nos momentos de angústias, nos momentos de dissabores, nos momentos de lutas em que enfrentarmos neste ano, você ter força e coragem para confiar na promessa de Deus em 2025. Eu estou passando por isso, mas eu sei quem está comigo. Eu estou enfrentando essa luta, mas eu sei quem está comigo. E em nome de Jesus, que você se lembre dessa palavra. Na hora que você, em 2025, eu não sei quando, eu não sei qual mês, eu não sei se vai ser fevereiro, março, abril, eu não sei se vai ser em maio, eu não sei o que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu não sei qual vai ser o ano, o mês que você vai enfrentar lutas. Eu não estou jogando praga para você. Eu estou te alertando, te orientando que nós vamos passar por momentos. Mas quando eu e vocês passamos por esses momentos, sejam eles quais forem, que você possa lembrar da promessa e ter coragem de confiar em Deus, de acreditar e de depender do Deus que está contigo a todo momento. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. E Deus continua e diz a ele no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Tem que ter coragem para obedecer a palavra de Deus. Tem que ter coragem para assumir o compromisso com a palavra de Deus. O covarde não assume esse compromisso. O covarde, ele se esquiva quando ele é desafiado. Quando alguém lhe pergunta, você é crente? Você é cristão? Se no trabalho alguém perguntar, quem é crente aqui? Alguns vão se acovardar, não vão dizer, eu não. Eu não quero nem falar que eu sou crente. Eu me lembro de numa ocasião, assim que eu entrei, eu servi na Marinha no Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, e quando nós fomos para o Espírito Santo na base naval, lá em Vila Velha. Quando nós entramos no quartel, eu com alguns colegas, chegou um mais velho do que nós, um marinheiro já há mais tempo do que nós. Ele entrou no alojamento e fez a seguinte pergunta: quem é crente aqui? Quem é crente aqui? E aí, a gente não sabia o que ia acontecer, ficamos meio com medo, mas levantamos as mãos. Eu, mais 2 colegas, somos crentes. Aí ele riu na nossa cara e fez a seguinte exclamação: eu quero ver até quando vocês vão ser crentes aqui dentro. Eu quero ver até quando. Talvez você vai ser desafiado assim no seu trabalho em 2025. Talvez você vai ser desafiado assim na tua própria família em 2025. Talvez alguns de nós seremos desafiados na nossa vizinhança assim, para ver se de fato somos crentes. E aí, queridos irmãos, como Josué, assuma a responsabilidade e tenha coragem de obedecer a palavra de Deus e dizer: eu sou cristão sim, eu sou filho de Deus sim, eu sou servo do Deus Altíssimo, como disse Daniel, servo do Deus Altíssimo. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Uma outra responsabilidade, no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, a responsabilidade de meditar na palavra de Deus. Irmãos, a meditação na palavra de Deus é o que nós também chamamos de devocional. Josué deveria conhecer, refletir e praticar a palavra de Deus. É responsabilidade de cada um de nós. Meditarmos na palavra de Deus. Conhecermos a palavra de Deus. É nossa responsabilidade em 2025, diante das promessas de Deus, conhecer as nossas responsabilidades e meditar, estudar, ter uma vida devocional ativa. Se você não começou a sua leitura da palavra de Deus em 2025, eu desafio você a começar a leitura da palavra de Deus. Tem um plano de leitura. Leia a Bíblia toda. Leia os Evangelhos. Leia o Antigo Testamento. Leia os profetas. Leia os Salmos. Leia Provérbios. Mas leia a palavra de Deus. Tem um plano de meditar na palavra de Deus. E por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque se você não ler a Bíblia, você não vai continuar firme nas promessas de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos mantém firmes.
É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos orienta. É a palavra de Deus, conforme diz o Salmo, lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu não tiver a palavra de Deus na minha vida, se eu não meditar na palavra de Deus, eu não vou saber para onde ir. Eu não vou saber como me conduzir. Se eu não tiver a palavra de Deus, eu não vou conseguir me desviar do mal. Eu não vou conseguir me afastar do pecado, conforme diz a palavra de Deus no Salmo 119 também. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para mantermos uma vida de santidade em 2025, medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia. É a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, eu e vocês. Nós precisamos assumir a responsabilidade de meditar na palavra de Deus em 2025 para termos uma vida de santidade. Talvez você em 2024 teve uma vida cristã de gangorra. Já brincaram de gangorra? Quando criança, aquela brincadeira em que um senta numa ponta, outro senta no outro. E aí um vai levantando, o outro vai abaixando, um levantando, o outro abaixando. Talvez você teve uma vida espiritual de gangorra. Talvez uma hora você estava firme, outra hora você estava fraco. Uma hora você estava santo, uma outra hora você estava profano. Uma hora você estava adorando, outra hora você estava blasfemando, murmurando contra Deus. Talvez você teve uma vida espiritual assim de gangorra. Mas em nome de Jesus, nessa noite, Deus, Ele quer que você mantenha uma firmeza na sua vida espiritual em 2025. Para tanto necessário nos manter firme na meditação da palavra de Deus. Esse é o chamado para cada um de nós, como cristãos, como igreja, a buscar força para obedecermos e na meditação diária da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus todos os dias. E aí, eu gosto muito dessa última parte do versículo 8. Então, diante da meditação, diante da obediência, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, quando fala de bem-sucedido, todos nós queremos. Certamente, como eu, você quer ser bem-sucedido na sua família. Você quer ser bem-sucedido no seu trabalho. Você quer ser bem-sucedido na sua vida pessoal. Você quer ser bem-sucedido esse ano na escola. Talvez você, adolescente, no ano passado, passou raspando de ano. Talvez você ficou na gangorra ali, sabendo se iria passar ou não, ficou com crises, em dúvidas. Mas em 2025, em nome de Jesus, o meu desafio para cada um de nós, para sermos bem-sucedidos, é meditarmos na palavra de Deus. Aí seremos bem-sucedidos em tudo. Se você quer ser um bom aluno na escola, um bom filho na sua casa, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, precisamos de meditar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, para nos mantermos firmes nas promessas e responsáveis no caminho, nós devemos também conhecer a garantia final de Deus. Qual é a garantia final de Deus? Versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nesse verso final, no versículo 9, Deus traz para Josué uma garantia final da sua palavra e da sua promessa. Não temas, nem te espantes. Por que Deus trouxe essa palavra para Josué? Não temer e nem se espantar. Porque certamente, como nós conhecemos a história de Josué, houve momentos em que ele ficou espantado. Houve momentos na vida de Josué que ele ficou assustado. Principalmente na ocasião, quando logo no início da sua jornada, já no capítulo 7, quando eles vão vencer a cidade de Jericó, eles ganham a batalha, ele fica feliz, o povo se alegra, mas logo depois eles vão para a cidade de Ai. E ali na cidade de Ai, eles enfrentam uma derrota. O povo de Israel foi derrotado. Josué ficou espantado.
Diz o texto que Josué rasga suas vestes, joga cinza sobre o seu corpo, sobre a tua cabeça, sua cabeça, ficando espantado com aquela derrota. Por que, Senhor? Por que nós perdemos? Por que fomos derrotados? E Deus disse para Josué: Josué, há pecado no meio do povo. É por isso que vocês perderam, porque há pecado no arraial. Irmãos, Deus, Ele nos alerta de todas as coisas. Não temas! Há momentos que você vai ter que se manter firme em 2025 e não temer as situações. E não temer as circunstâncias adversas. Não te espantes. Vai ter momentos em que você talvez se sentirá espantado. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso com a minha família? Por que aconteceu isso na minha casa? Talvez você passará por momentos em que ficará espantado, mas Deus manda lhe dizer, como Ele disse para Josué nessa garantia final: ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. E aqui eu me recordo uma canção. Para quem não sabe, eu cresci na Assembleia de Deus. E tinha um louvor, não me recordo a cantora, se era Lauriette, Cassiane, qual dessas da minha época, que mais nós ouvíamos. Se andares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado, para te guardar. E esse hino é lindo, porque ele diz: eu estou contigo, ó meu filho. Não importa onde você anda, meu irmão. Não importa por onde você andar, o caminho que você trilhar, seja de lutas, de enfermidades, de adversidades, o nosso Deus está conosco. Essa é a garantia de Deus para nós. Em 2025, meu irmão, em nome de Jesus, creia nessa garantia de Deus. Ele está sempre conosco, por onde quer que andarmos, mesmo nos momentos de incertezas, nos momentos de desafios que você enfrentará, nos momentos onde você passará de medo, de pavor e de dor. Lembra que Deus está contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero concluir desafiando você, em nome de Jesus, a confiar nas promessas de Deus. Promessas como a presença de Deus, a proteção de Deus e a provisão de Deus. É Ele quem te protege, é Ele quem está contigo e é Ele quem vai prover para você todas as coisas. Avançar com ousadia, queridos irmãos, em nossos ministérios e projetos, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim no meu ministério em 2025. Eu tenho planos, tenho desejos, tenho metas, tenho objetivos. Estabeleci para mim já as minhas metas de leituras. Eu quero ler. Eu coloquei e eu fiz a conta dos livros que eu quero ler esse ano. Deu 18 livros. Para a glória de Deus. São os meus objetivos. Eu quero crescer, quero ler, quero aprender, quero crescer em Deus, confiar mais em Deus. Então enfrente desafios pessoais de 2025 com confiança no caráter e nas promessas de Deus. Mas faça seus planos, estabeleça suas metas de crescimento espiritual, leia a Bíblia toda, faça o plano com Deus de ler toda a Bíblia em nome de Jesus. Assuma as suas responsabilidades esse ano em nome de Jesus. A força, a coragem, ela vem de Deus. Mas ela vem da dependência que temos de Deus. O quanto dependemos de Deus. E do compromisso que nós temos com a sua palavra. Seja fiel, queridos irmãos. Seja fiel em crescer no discipulado, estudar mais, aprender mais, em buscar aqueles que estão perdidos. Tem esse objetivo. Eu
quero ganhar uma alma em 2025. Eu quero ganhar alguém para Cristo. Coloca isso como meta para você nesse ano, em nome de Jesus. Eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Eu quero ganhar alguém para Cristo. Ore por essa pessoa. Tenha isso como objetivo na sua vida. Ganhar alguém para Jesus. Mudar a vida de alguém. Imaginou? Se cada um de nós, em nome de Jesus, desafio você a isso, assumimos esse compromisso, a nossa igreja vai crescer em 2025 grandemente, poderosamente, com as almas que nós vamos ganhar e com as almas que vamos discipular para a glória de Deus. Coloque isso como meta, ganhar alguém para Jesus. Eu quero ganhar alguém para Jesus esse ano. Eu quero ter o prazer de ouvir alguém dizer para mim: olha, se você não tivesse falado comigo naquele dia, eu não estaria aqui. Seja firme nas adversidades. Deus não nos chama, Ele não me chamou, não te chamou, não nos chamou para a inatividade. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para ação. Para ação. Perseverar em meio às dificuldades que nós vamos enfrentar. Persevere, irmão. Confia na promessa de Deus. Enfrente os medos, as incertezas, lembrando que Deus é fiel. Eu me lembro, e eu termino com essa história, do grande explorador, missionário, David Livingstone. Antes dele partir para a África, ele disse bem assim: eu deixo tudo por causa de uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Essa promessa encheu o coração deste homem a deixar tudo e ir para a África e morrer por causa do Evangelho. Assim como David Livingstone, Josué avançou em confiança nas promessas de Deus. Em 2025, a igreja e cada um de nós, como cristãos, nós somos chamados a fazermos o mesmo. A confiar em Deus, a obedecer a palavra de Deus e avançar com coragem, sabendo que Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Deus sempre estará conosco. Amém? Eu quero orar por você, pela sua vida neste momento, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a ficar em pé.